Tudo bem? A nossa história de hoje é deixou de pedir e passou a receber. Nós vamos falar de Ana, né? Está lá em 1 Samuel, que fala de um homem chamado Eucana, que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina, e disse que Penina tinha filhos e Ana tinha amado e cerrado. E Penina zombava sempre de Ana porque ela não dava filhos a Eucana. Ele diz que Ana entra num processo de depressão, num processo de angústia, num processo de abatimento, porque ela não conseguia gerar filhos. Ela clamava ao Senhor, pedia por um filho, mas o Senhor não a atendia. Porque Ana tinha um pedido certo, que ela queria um filho, mas ela tinha o propósito errado, porque ela queria um filho para competir com a outra mulher. Então ela queria um filho para mostrar para a outra mulher que ela também podia gerar filhos. E na realidade, quando a gente faz algumas coisas para competir com os outros ou para nosso próprio interesse, o Senhor não abençoa. Então diz que Ana fica num processo assim e reclama com seu marido, e diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, apesar de Ana não lhe dar filhos, mas lhe dava uma porção maior e tudo, mas ela continuava falando com seu marido porque não podia gerar. E acaba gerando até uma discussão entre eles que Eucana fala para ela, eu sou melhor para você do que 10 filhos, mas ela queria um filho para poder competir com a outra mulher. E ficou durante muito tempo assim, clamando e pedindo ao Senhor, pedindo um filho para que ela pudesse se mostrar que ela também gerava. E enquanto ela não entendeu que ela, em vez de pedir, ela tinha que adorar, entendeu? Ela não teve essa petição. E um dia ela entra no santuário lá e está lá o sacerdote ele sentado, e ela começa a balbuciar lá, e o sacerdote ali acha que ela está bêbada, né? Aí fala, mulher, você ainda vem para esse... o que você vem fazer aqui essa hora, já cheia de moço, cheia de vinhos, né? Embriagada, e isso não é um lugar para fazer isso. Aí ela fala para ele, não, senhor, meu senhor, a sua serva não está como embriagada, ela está com o espírito amargurado, porque eu tenho pedido ao senhor um filho e ele não tem me dado, entendeu? Então, aí nesse momento, ela fala assim, agora eu quero fazer um propósito ao senhor, que eu quero dar, não um filho para mim, eu quero gerar um filho para dar um filho ao Senhor. E diz que quando ela fala isso, ele faz assim, então a partir desse tempo, no tempo previsto pelo Senhor, você gerará um filho. E não esqueça da sua promessa. Então Ana vai para casa, se deita com seu marido e gera um filho. E gera esse filho, e esse filho é a promessa que o Senhor fez. Então quando ela deixou de pedir, ela passou a receber. E ela recebe esse filho Samuel, que foi o maior profeta que teve em Israel, o maior e o último profeta em Israel, sacerdote em Israel. E depois que Samuel é desmamado, ela leva Samuel e entrega Samuel ao sacerdote Eli, e o sacerdote Eli abençoa ela, e diz lá o texto que diz que então Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo que ela fez ao Senhor, o empréstimo era Samuel, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia poderosamente diante da face do Senhor. Então, o que nós temos que entender é que depois de todo esse processo, Ana não foi mais vista pedindo filhos ao Senhor. E nem precisava, porque o Senhor, quando é exaltado e adorado pelos seus filhos na terra, ele sabe muito bem do que gostamos, do que queremos, do que precisamos e satisfaz o nosso coração. Então, os adoradores não pertencem a uma igreja de necessitados, derrotados, que morrem orando e não recebem porque não conhecem as portas da vitória. Os adoradores não estão preocupados com eles mesmos, mas estão se posicionando corretamente na posição de verdadeiros adoradores que visam apenas a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, pelo que Ele é e por todas as maravilhas que Ele tem feito no meio do seu povo, entendeu? Então, um dia, se Deus quiser, vamos entender que fomos colocados aqui nessa terra para viver como adoradores daquele que é o único digno de receber toda a honra, louvor, glória e adoração. Então é isso que a gente tem que entender, que quando nós nos posicionamos da maneira correta, nós deixamos de ser mendigos espirituais, de ficar pedindo, porque a própria palavra diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Nós pedimos para que Ele nos mostrar para os outros, para aparecer,
para nos engrandecer, para dizer que nós conseguimos, que nós temos, e a perspectiva é errada. O pedido pode estar até certo, mas se a perspectiva estiver errada, o Senhor não atende. Então coloque a sua perspectiva no lugar certo, aí você sim pode clamar ao Senhor e Ele vai te atender, porque Ele vai olhar para você e vai ver que você é um adorador. E quando Ele olha para um adorador, Ele fica imensamente alegre e com muita vontade de obedecer. E a Bíblia diz que o Senhor procura os adoradores, aqueles que os adorem em espírito e em verdade. E se Ele está procurando é porque existe dentro de mim e de você um adorador. Mas nós temos que entender que nós temos que tirar dentro de nós o nosso eu, as nossas mesmices, o que nós queremos, de deixar de fazer biquinho, birrinha, quando nós não recebemos, e passarmos a fazer a vontade dEle. Se fizermos primeiro a vontade dEle e buscar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas vão nos ser acrescentadas. Agora vão nos ser acrescentadas da forma que Ele quer, da forma que Ele acha justa, da forma que Ele tem prazer em abençoar. E isso que nós temos que entender. Nós temos que, depois disso, cantar louvores ao Senhor. Temos que deixar de ser pedintes, mendigos espirituais, que só fica pedindo e não vai receber nunca. Então, quando você adora, o Senhor se alegra. Ana mudou a sua decisão, mudou a sua história, mudou a história do sacerdócio em Israel e a história do povo judeu, quando fizeram a transição para o sistema de reino, através da autoridade de Samuel, o filho que lhe nasceu da adoração. Então, a partir do nascimento de Samuel e da entrega do menino ao Senhor na casa de Eli, para que ele fosse criado como sacerdote, conforme o oferecimento de Ana, ela se tornou uma mulher feliz e uma permanente intercessora do grande profeta Samuel, que apesar de não estar na sua casa, era amado por sua mãe, que a essa altura já não era triste, e se chorava agora, chorava de alegria. Então, nós temos que entender que quando Ana entregou e fez questão de entregá-la a Deus, ele não entregou a Eli, ele entregou a Deus aos cuidados do sacerdócio Eli. Ela levou um animal para o holocausto e Samuel foi entregue a Eli em Siló. Entendeu? Então, nós temos que entender que quando a gente passa a adorar e passa a agradecer, porque a adoração é uma forma de agradecimento, nós vamos aprender que eu não preciso mais receber, eu quero dar. Eu não preciso mais pedir, eu tenho para dar, porque o Senhor me acrescenta em tudo, o Senhor vai te acrescentar em tudo. Então, você não precisa ficar murmurando, pedindo, você não precisa ficar amargurado porque o Senhor não te atende. Não, faça a vontade dEle, busque o caminho dEle, entre nos propósitos dEle e Ele vai cumprir todos os desejos do coração dEle no seu coração. Agora você tem que entender isso, você tem que buscar, deixar de ser pedinte. Entendeu? Você pode estar pedindo uma coisa certa, mas de forma errada e numa posição errada. E se você estiver na forma errada e na posição errada, você não vai receber. Porque, na realidade, o que Ana estava querendo era pedir um filho. E pedir um filho a Deus é a coisa mais normal na vida de uma mulher casada, que não tem filhos. Ela quer gerar um filho, ela quer gerar uma descendência. Não tem nada demais. Agora, entretanto, o objetivo, como eu já falei, não pode ser ter um filho para disputar com os outros. Não pode se tornar mãe para usar a criança para exibir para os outros, para dizer que você incomodar os outros, para dizer, alimentar uma vingança, para dizer que você é melhor que ninguém. Isso não pode ser feito. Então você tem que entender que quando você para de pedir, o Senhor te abençoa, o Senhor te dá. E entenda que você tem que ser um adorador. E quando você é um adorador, o Senhor coloca tudo nas tuas mãos. E é isso que eu quero entender, que você entenda, que quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, sendo um adorador, fazendo a vontade dEle, obedecendo os caminhos dEle, Ele vai colocar tudo nas tuas mãos. Entendeu? E quando você deixar de pedir, você com certeza vai passar a receber. E essa é a mensagem que eu quero dizer para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer para você que um dia você pode viver isso. Deixe de ser um pedinte para ser um adorador. E eu quero te abençoar mais uma vez em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.